Olá, eu sou o Lucas, mestre em Ciência dos Materiais, e hoje a gente vai mergulhar em duas técnicas de caracterização metálica que são super importantes, o DSC e o TGA. Bom, para começar, pensa só comigo. Como a gente pode ter certeza que materiais super avançados, tipo as licas de alumínio que estão nos carros mais modernos, vão aguentar o tranco em condições extremas? A resposta para isso está em conseguir decifrar o que a gente chama de assinatura térmica de cada material. Pensa nisso como se fosse uma impressão digital, sabe? Uma identidade única que revela exatamente como aquele metal vai se comportar quando esquenta ou esfria. É aí que está o segredo. No nosso papo de hoje, a gente vai entender o que é essa assinatura térmica. Vamos explorar o DSC, que basicamente conta a história da energia do material, e o TGA, que conta a história da massa. Depois vamos ver por que juntas elas nos dão a visão completa e qual o impacto disso tudo na inovação. Beleza. Então, como é que a gente lê essa tal de assinatura térmica? A gente usa duas ferramentas principais que agem como verdadeiros detetives, usando o calor para desvendar os segredos de cada material. E a diferença entre as duas é bem direta. De um lado, o DSC, ou calorimetria exploratória diferencial, está focado nas mudanças de energia, ou seja, no fluxo de calor. Do outro, o TGA, a análise termogravimétrica, se concentra nas mudanças de massa, no peso mesmo. Basicamente, energia contra massa, simples assim. Vamos começar pelo DSC. A grande pergunta aqui é o que acontece lá dentro do material quando ele absorve ou libera calor. Cada coisinha que acontece, desde derreter até solidificar, tem uma assinatura de energia específica. Então, o que o DSC faz na prática é medir a diferença de calor que a gente precisa fornecer para aquecer a nossa amostra em comparação com uma referência que não sofre nenhuma transformação. E é essa diferença que entrega o jogo, revelando eventos super importantes como as transições de fase. E o resultado é um gráfico como esse aqui, que a gente chama de termograma. Olha só, picos para baixo, que são os endotérmicos, mostram que o material está absorvendo calor. É o que acontece quando uma liga de alumínio começa a derreter, por exemplo. Já os picos para cima, os exotérmicos, indicam que está rolando uma liberação de calor, como na cristalização ou quando se formam partículas que deixam o material mais resistente. E essa tabela aqui é tipo um dicionário para a gente entender o gráfico. Se aparecer um degrau na curva, é a transição vítrea, algo muito importante em metais amorfos. Um pico para cima pode ser a cristalização ou a precipitação de fases que fortalecem a liga. Um pico para baixo, aí é fusão ou a dissolução de alguma fase. Cada detalhe no gráfico conta um pedaço da história daquele material. Agora, vamos para o TGA, a outra metade da história. Aqui, a pergunta é diferente. O que pode fazer um material ganhar ou perder peso só com a mudança de temperatura? Isso é fundamental para entender a estabilidade dele. O TGA, gente, é basicamente uma balança de altíssima precisão que fica dentro de um forno. O equipamento vai medindo a massa da amostra sem parar, enquanto a temperatura sobe ou desce, e tudo isso numa atmosfera super controlada. Mas afinal, por que um metal mudaria de peso? Bom, os principais motivos estão aqui. Se a massa aumenta, geralmente é a oxidação, que é o grande vilão de componentes que trabalham em alta temperatura. Se a massa diminui, pode ser sublimação ou a redução de óxidos. O TGA nos diz exatamente quando e com que velocidade isso acontece. Certo, agora vem o ponto mais importante. Por que é tão poderoso usar as duas técnicas juntas? É que, sozinhas, cada uma conta só um pedaço da história. A visão completa a gente só tem quando une as duas. E se a gente comparar com outras técnicas, a vantagem fica bem clara. A difração de raio-x, por exemplo, é como se fosse uma fotografia do material, um momento estático. Já o DSC é um filme, mostrando as transformações acontecendo em tempo real. A dilatometria, que mede mudança de volume, não enxerga reações que não alteram o tamanho da peça. O DSC, por outro lado, pega qualquer troca de calor. E essa frase aqui resume perfeitamente o poder da combinação que a gente chama de análise térmica simultânea, ou STA. Com ela, a gente consegue cruzar os dados de fluxo de calor com a variação de massa. Aquele pico de calor que a gente viu no DSC era uma cristalização boa para o material ou era uma oxidação, que é ruim? O TGA dá a resposta. Se não teve ganho de massa, foi cristalização. Se a massa aumentou, foi oxidação. Simples, sem espaço para dúvida. E onde a gente usa isso tudo? Nas tecnologias mais avançadas que existem. Nas superligas das turbinas de avião, para garantir que elas não vão oxidar em pleno voo. Nas ligas de alumínio dos carros, para otimizar o tratamento térmico e deixar eles mais leves e seguros.
até nos metais com memória de forma usados em dispositivos médicos. A aplicação é muito direta e muito importante. E para fechar, vamos falar do impacto. Como é que esses dados, esses gráficos cheios de linhas, se transformam em inovação de verdade e na descoberta de novos materiais? A ligação é total. Aqueles picos e degraus num gráfico se traduzem em motores de avião mais seguros, que aguentam temperaturas mais altas, e em carros feitos de ligas de alumínio mais leves, que gastam menos combustível. A ciência de materiais hoje é construída em cima desses dados. Então, o impacto é duplo. Do lado tecnológico, a gente consegue desenvolver materiais com desempenho muito superior para as indústrias mais exigentes. E do lado ambiental, isso contribui direto para a eficiência energética. Um chassi de alumínio mais leve que foi otimizado com essas análises significa um carro que emite menos gás carbônico. Isso tudo nos leva a uma última reflexão. Se hoje, ao decifrar essas assinaturas térmicas, a gente já consegue criar materiais tão incríveis, que novos materiais, com propriedades que hoje parecem coisa de ficção científica, a gente vai ser capaz de criar no futuro quando dominarmos essa linguagem por completo?